Bem-vindos a mais um Expresso Israel, nosso programa sobre as atualidades do outro lado do mundo. E quem está com a gente, como sempre, para trazer as informações é Daniela Kresh, nossa correspondente. Dani, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito bem. Já melhor, né? Ainda bem do corona, um processo de Ainda estou recuperação. ainda tô um pouco anasalada, como vocês vão perceber. Por enquanto ainda não sinto cheiro e gosto de nada, mas está melhorando. Um processo, né? A recuperação da Covid muitas vezes requer mais tempo. Dani, a gente começa o nosso programa falando sobre a morte da Rainha Elizabeth. Esse foi o principal assunto da mídia em todo o mundo. E aqui, para a gente, um foco importante: Rainha Elizabeth nunca foi a Israel, e tem motivo para isso, né? Pois é, né? A Rainha Elizabeth visitou mais de 120 países. Visitou, inclusive, aqui perto, o Egito, visitou a Jordânia, todo o norte da África, mas nunca veio a Israel. E isso é uma coisa meio esquisita, porque, afinal de contas, o mandato britânico, né, foi o que deu lugar, né, logo depois do mandato britânico, é que surgiu o Estado de Israel. Quer dizer, então, você tem uma influência britânica muito grande em Israel, toda essa região, Jordânia também, havia um mandato britânico. Então, realmente, ela nunca foi a Israel. Nunca houve um, um documento oficial explicando por que ela nunca veio para Israel, né? Algumas pessoas dizem que a chancelaria britânica proibiu a rainha de visitar, ou aconselhou a rainha a não visitar até que o conflito entre israelenses e palestinos terminasse. É, e outras pessoas dizem que não foi um aconselhamento ou uma proibição oficial, mas sim um pensamento da própria rainha de não melindrar ninguém. Né? Ela foi, né, durante 70 anos, uma rainha muito de nunca dar opiniões muito fortes sobre nada, né? Esse, na verdade, era o grande segredo dela para muita gente, né? Ela concordava com todo mundo, ela era aquela coisa meio baunilha, meio assim, meio sim, 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 mas ela nunca foi muito opinião, né, de dar muita opinião, de ter entrar no meio de questões políticas, né? Então, provavelmente, ela deve ter pensado isso e nunca quis realmente chegar, visitar Israel para não atrair contra ela nenhum tipo de, né, conflito, problemas, né, Não com depor o contra ela, público, né? né? Exatamente. Até porque, Dani, vou fazer um paralelo aqui com os nossos outros canais de comunicação. No episódio que saiu essa semana do podcast Eu Com Isso, a gente conversou com o Henrique Zimmermann e também com a Karina Calandrin. E a Karina falou uma coisa que acho que é um ponto muito importante, mas que Israel sempre perde na guerra de narrativas, quando a gente está falando sobre o mundo ocidental. E nesse ponto é muito compreensível que a rainha Elizabeth não quisesse entrar numa disputa que é uma disputa perdida. A ONU sempre vota contra Israel, os setores mais progressistas têm críticas muito ferozes contra Israel, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou pontuando como as coisas funcionam, o que a gente vê, o que a gente assiste acontecendo. Então era uma disputa, era uma bola perdida, era Exatamente. arriscado para ela, né? Arriscado para ela em termos de imagem. Se Israel fizesse parte do Commonwealth, né, desse grupo de nações como Canadá, África do Sul, tal, não sei o quê, Austrália, e tivesse um conflito, talvez ela visitasse, porque faz parte do Commonwealth. Mas Israel não faz parte do Commonwealth, nunca fez, e realmente é um conflito muito grande aqui. Ela vindo aqui, que mensagem ela passaria? Mesmo que ela não quisesse passar mensagem nenhuma, quisesse só visitar, fazer uma peregrinação cristã a Jerusalém, o que isso ia querer dizer? Ela, como rainha, né, como uma grande chefe de Estado britânica visitando Jerusalém. Jerusalém de quem? É dos palestinos? É de Israel? Quer dizer, E ela haveria ia para aí, interpretações. ela ia encontrar Benjamin Netanyahu, e ela ia encontrar alguém da autoridade palestina, então não é nem um pouco simples, né? Ia dar certo, quer dizer, de qualquer maneira, ela ia ser alvo de críticas, de um lado ou de outro, independentemente do que ela dissesse. Então, eu acho que ela foi bastante esperta entre nós, já que ela decidiu ter essa posição, por 70 anos ela foi uma rainha que não entrou muito em política nem do próprio Reino Unido, né?
Quer dizer, então ela também decidiu que ela não ia se envolver em questões, principalmente nesse conflito aí quase né, sem fim. Então, realmente, ela nunca visitou. Agora, não quer dizer que a família dela não tenha visitado. O marido dela, o príncipe Philip, né, que morreu recentemente também, morreu acho que ano passado, a mãe dele, ele visitou Israel algumas vezes, principalmente porque a mãe dele, sogra da Rainha Elizabeth, está enterrada em Jerusalém. A mãe dele, a princesa Alice de esqueci o sobrenome, é o Battenberg. A princesa Alice de Battenberg, a mãe do príncipe Philip, ela, em um certo momento, ela virou uma pessoa relacionada à caridade em Atenas, ela morava em Atenas, né? Ele nasceu na Grécia, e ela, durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, ela escondeu uma família de judeus que eram amigos dela durante toda a época nazista. Os nazistas entraram em Atenas em 43, os alemães entraram em Atenas em 43, e ela escondeu uma família de judeus, inclusive ela é reconhecida pelo Yad Vashem como grande righteous, né, among the nations, Justa entre as nações. entre as nações. Exatamente. E ela recebeu, o príncipe Filipe veio para cá, e foi em 94 isso, ele veio para cá receber essa, né, condecoração em relação à mãe dele, e visitar a mãe dele, que está enterrada no Monte das Oliveiras. Ela está enterrada perto do Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, que foi um pedido que ela fez antes dela morrer. Ela falou: eu quero ser enterrada em Jerusalém. Nossa, Dani, eu Então, não tinha a menor ideia disso. Que É, interessante. é super interessante. Então, os filhos, inclusive, né, agora rei Charles, eles vieram também, né? Tanto o William como o Harry, o próprio rei Charles veio a Jerusalém. Todos eles vieram a Israel, meio que em peregrinação cristã, mas não vieram oficialmente. Eles vieram em viagens pessoais, né, particulares, mas eles vieram. Quer dizer, então não é que a rainha, toda a rainha, né, a monarquia britânica nunca veio para cá. Foi uma decisão realmente da própria rainha, de ela, enquanto rainha, não atrair para si mesma as críticas, né? Agora, em relação aos judeus britânicos, parece que o relacionamento dela com os judeus britânicos sempre foi muito bom. Inclusive, estava escutando até um jornalista britânico contando sobre esse relacionamento, e ele falando que ele, em todos os bar mitzvahs que ele ia quando era criança, sempre no meio do bar mitzvah tinha God Save the Queen, todo mundo fazia God Save the Queen e cantava o hino britânico. Quer dizer, então existia uma reverência, um bom relacionamento entre a comunidade judaica e a rainha, né? Inclusive, na época, um pouco tempo atrás, quando teve aquele Jeremy Corbyn, que era líder do Partido Trabalhista, que foi acusado e era claramente antissemita, a rainha convidou membros da comunidade judaica para encontrá-la, né? O agora rei Charles também. Quer dizer, então, dentro da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, existe realmente esse bom relacionamento com a monarquia entre os judeus, né, britânicos, e a monarquia. Bom, então, coberto aqui o tema mais importante da última semana, a gente vai falar eu agora. esqueci só para terminar, para fechar, Claro. desculpa, esqueci de dizer que o presidente de Israel, o Yitzhak Herzog, né, Isaac Herzog, vai representar Israel no Vai se encontrar enterro lá com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil também irá. Muitos chefes de Estado estarão por Ai, lá. meu Vamos Deus. ver se não vai ter Talvez, foto, talvez Dani. esbarre, Aposto que talvez vai. esbarre. Aposto que vai ter Talvez. foto. Ai, Mas meu Deus. aguardemos. Bom, coberto então este grande tema da semana, a gente vai falar sobre um assunto bem curioso por um lado, mas perigoso por outro. Se aproxima Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e é comum que nessa data muitos milhares de judeus ultra-ortodoxos que vivem em Israel vão até a Ucrânia. A Dani vai explicar por quê, mas alguém precisa lembrá-los que tem alguma coisa acontecendo lá na Ucrânia, né, Dani? Tá um pouquinho ruim de ir para lá.
E mesmo assim, Eles tendem a ignorar essas coisas do mundo real, né? Para eles, o importante é a fé. Né? Realmente existe, na verdade, eu estava pesquisando esse assunto, é uma coisa que não existe desde agora. Há 200 anos, a peregrinação durante o Rosh Hashanah para essa cidade da Ucrânia, no meio da Ucrânia, meião, tipo, abaixo de Kiev, acima de Odessa, bem no meião da Ucrânia, uma cidade chamada Uman, né? Que foi uma cidade onde morou muitos judeus uma época, morreu muita gente durante a Segunda Guerra Mundial, ainda tem uma comunidade pequena de judeus, mas no começo do século XIX, morou lá um rabino chamado Rabino Nachman de Breslav, ou Breslov em inglês, que, na verdade, ele morou em uma nos últimos 5 anos de vida dele, e está enterrado lá, que é, na verdade, um neto de um grande rabino chamado Baal Shem Tov, uma figura importantíssima do judaísmo, que criou o racidismo, criou essa vertente do judaísmo ultra-ortodoxo, que considera que é uma vertente um pouco mais mística, né? Que considera que não precisa que não existe nada entre o ser humano e Deus, que os seres humanos podem falar diretamente com Deus e podem se alegrar e cantar para Deus, tal e tudo. Então, esse rabino, que é o neto do Baal Shem Tov, esse Nachman de Breslav, ele foi muito importante nisso também. Ele tinha um séquito, pessoas em volta dele e tal, e ele meio que criou o que hoje tem um racidismo de Breslav aqui em Israel, muito famoso, muito importante, né? Uma parte importante entre os ultra-ortodoxos. E todo ano novo, na verdade, ele meio que, em certa época, falou que qualquer um que tivesse cometido algum pecado, não sei o que, era só visitar ele, que Deus ia perdoar. É uma coisa assim, eu não tenho certeza disso, mas existe uma peregrinação há 200 anos em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, ao túmulo dele, em Uman, no meio da Ucrânia. Né? E, obviamente, faça chuva, faça sol, faça guerra, faça paz, esses né, súditos ou seguidores, né, desse tipo de racidismo Breslav vão muito para Uman durante o Rosh Hashanah, é uma cidade micra, mas que durante o Rosh Hashanah recebe... Ano passado foram 30 mil pessoas, 30 mil ultra-ortodoxos. A maioria de Israel, mas muitos da França também, quer dizer, do resto da Europa. Tá? E agora, esse ano, como você falou, existe um detalhe que é a guerra. Né? E, inclusive, a chancelaria israelense emitiu um alerta de não viajar. Né? Aqui tem essa coisa de um alerta de países para você que não pode viajar, porque existem alguns alertas concretos de que pode acontecer um atentado terrorista, alguma coisa. Então, esse ano tem um alerta para não viajar para o humano. Mas, obviamente, isso não atinge, não faz com que milhares de seguidores, né, do Rabbi Nachman queiram viajar e estar em Rosh Hashanah, lá em Uman. E está esquentando essa situação porque eles já começaram aí, bem antes de Rosh Hashanah, que é só na semana que vem, dia 25, 24, 25, eles já começaram aí com medo de que vá fechar as fronteiras, que eles não possam ir. Então, eles já estão indo antes. E como não está difícil viajar de avião para lá, né, para Kiev, então eles estão viajando em volta e indo de ônibus, de táxi, como eles podem, por terra. Né? E aí o que está acontecendo é que está um jogo, né, de empurra entre a Ucrânia e a Rússia, os dois lados dizendo que não podem assegurar a segurança desses judeus israelenses ou judeus em geral, ortodoxos que vão para o humano. E os dois lados meio que estão dizendo que o outro lado vai atacar. Então, por exemplo, o embaixador ucraniano em Israel falou: olha só, se for muitos ultra-ortodoxos, né, para visitar o túmulo do Rabino Nachman em Uman, vai atrair muita atenção das tropas russas e eles vão atacar. Aí os russos falaram: não, a gente não vai atacar, quem vai atacar são os ucranianos. E aí teria alguém lá na Rússia teria dito para o embaixador, para a chancelaria israelense: cuidado, os ucranianos vão atacar. Quer dizer, então está uma confusão, um jogo de empurra no meio dessa guerra midiática também, porque a guerra não é só, né, de forças e tanques, né? É uma guerra de narrativas e mídia. Então eles estão meio que usando esse evento também numa guerra de narrativas para atacar um ao outro.
né? É E a muito, e gente não muito sabe o que vai complicado, acontecer. né? Muito complicado, porque ninguém vai garantir a segurança dessas pessoas, são pessoas que aparentemente não estão dispostas a mudar os planos. Isso com certeza Não, são liga pessoas um que acham, alerta, né? acham que Deus é que está no comando e que vamos lá e que guerra não guerra, conosco não vai acontecer nada porque a gente vai na fé, entendeu? Eles têm essa posição, E o entendeu? governo de Então, Israel se posicionou, emitiu alertas para que não haja Israel viagem. a chancelaria israelense, o Ministério da Defesa israelense falou não vai, não vão, vocês não podem, que não podem, não tem como obrigar as pessoas a não ir, né? Mas falaram, olha, é muito perigoso, tem um alerta emitido, um alerta oficial, não é para viajar para uma esse ano. Talvez não vão 30 mil como foram ano passado, mas sei lá, de repente uns 10, 15 mil vão, entendeu? Não sei exatamente quantas pessoas vão ir, mas é realmente Complicado. preocupante, preocupante. E Dani, para a gente fechar o nosso programa de hoje, aconteceu em Israel um grande escândalo, porque Israel é conhecido por ser um país onde tem bastante facilidade para FIV, né? Fertilização in vitro, para que as pessoas, mulheres, façam FIV. Ainda tem a questão da barriga de aluguel, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, temos um episódio do podcast sobre esse assunto. Mas fato é que alguém fez um procedimento errado e isso tem tomado conta do noticiário do país, né? Conta um pouco melhor para gente. Nossa, isso aí poderia virar novela da Rede Globo, sério, né? Teve aquela barriga de aluguel, então podia ter barriga de aluguel 2, porque é realmente uma coisa assim de filme de Hollywood e novela da Globo, porque é um centro de fertilização, né, in vitro, em Rishon LeZion, uma cidade mais para o sul de Israel, e que milhares de mulheres vão fazer esse tratamento de fertilização in vitro, que é um tratamento que é subsidiado pelo governo aqui em Israel, custa só 10% de quanto custa no Brasil. Eu me lembro que tem uma amiga minha que quis fazer fertilização in vitro no Brasil, teve que vender o carro dela. Aqui você não precisa vender o carro, não, pode vender só o computador. Tipo, é bem mais barato e simplesmente uma dessas mulheres que estava grávida, quase no final da gravidez, ela, depois de fazer a fertilização, o feto parece, né, a criança parece que teve algum problema, ela foi num hospital e o hospital disse que eles iam ter que operar a criança dentro do próprio útero dela antes da criança nascer, e eles fizeram um montão de exames e chegaram à conclusão, por exames, sei lá, de DNA, que eles fizeram para ver também a questão do problema da criança, né? Se ela tinha algum problema genético, e aí descobriram que a criança que está na barriga dela não é filho dela e não é filho do marido dela. Quer dizer, alguém errou e inseriu, né? Porque como é que você faz a fertilização in vitro, né? Você tira os óvulos da mãe, fertiliza com o sêmen do pai, 2 dias depois a mãe volta e esse óvulo, né? Esse feto que já está fertilizado, ele é colocado de volta no útero da mãe. Então, alguém trocou, sei lá, entendeu? As ampolas, entendeu? E botou um feto já, né, fertilizado de outro casal, né? Quer dizer, e agora a procura é grande para quem são os verdadeiros pais dessa criança. E, novamente, quer dizer, como é que fica? Porque a criança vai nascer. De quem é a criança? Imagina como é que essa mãe, que na verdade virou barriga de aluguel do filho de outro casal, como é que ela está se sentindo? Como é que isso, E como é que onde isso está o filho que era para ser o filho dela? Está em algum lugar? Ela não sabe. E será que trocou entre duas mulheres só? É um jogo de dominó? Uma colocou na outra, colocou na outra? Não sei, não sei. Enfim, é realmente um escândalo. Parece que esse centro em Rishon LeZion já teve outros escândalos antes, e esse realmente é o maior. E, olha, realmente, se eu fosse uma mulher que tivesse feito um procedimento desses no último ano, sei lá, nos últimos 6 meses, nesse centro de fertilização, eu acho que eu ia estar em pânico nesse momento. E até quando a gente estava conversando, fazendo essa reunião de pauta, que a Dani estava trazendo os temas, eu até perguntei, né, se a mulher, por exemplo, não poderia não dar continuidade à gravidez, porque em Israel o aborto ele é legal, né? Tem, enfim, é muito mais amplo do que no Brasil. E a gestação já é de 8 meses, então não, né?
não tem mais como, né? Eu acho que nem realmente a vontade também mesmo que a mãe e o pai tenham descoberto que não são os pais genéticos, né, biológicos, não acho que não estão dispostos a fazer um procedimento desse, como você falou, já está muito mais tarde na gravidez, né? Quer dizer, então é realmente um dilema de Salomão, né? De quem é a criança, né? E uma novela, é realmente uma saga, um problema que não tem solução. Quer dizer, como é que você vai fazer? Como é que você vai indenizar os pais? Como é que você vai fazer isso? É uma loucura. E realmente pode ser só o começo do fio da meada, né? Porque realmente, como você falou, cadê o filho verdadeiro desse casal que fez a fertilização, que retirou os óvulos, fez né, a inseminação? Cadê os óvulos fertilizados desse casal, né? É, enfim, é realmente um filme. Nossa, se fosse um filme, as pessoas iam falar que o roteiro era muito forçado, né? E aí você vê acontecendo na vida real. Dani, muito obrigada por mais uma semana e você continue acompanhando todas as semanas, tem atualização sobre o que está acontecendo em Israel com a nossa correspondente Daniela Creche. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você, Anitta. Um beijo a todos.